Pessoal, sejam bem-vindos, né? A gente está iniciando aí a nossa live, é uma atividade que a BRH vem desenvolvendo, né? Nesse período aí onde a gente precisa estar em casa, mas nem por isso a gente está distante, né? A ideia é que a gente possa ficar conectados de alguma forma. E hoje a gente trouxe aí um super parceiro da BRH, né? O Mauro Federighi. Isso, Mauro, acertei? É isso aí, acertado. Muito bem. O Mauro é um super parceiro nosso, CEO da Colabore Smart Office. E o tema de hoje, ele é um tema, assim, para quem tem relação, né, com animais, gosta desse mundo diferente aí, eu acho que o Mauro vai trazer para a gente um outro olhar, né? Vai ampliar os nossos horizontes aí com técnicas, algumas coisas diferentes. Ele me falou um pouco sobre o trabalho, né, que ele desenvolve, enfim, com base em algumas técnicas, uma técnica do Join Up, que é algo diferente, eu não conhecia, fiquei super encantada, já dei uma pesquisada, já fui atrás, mas estava ansiosa pela live, justamente para a gente poder ter mais, né, informações e conhecer e trazer isso para o nosso mundo. Mauro, deixa contigo então, te apresenta e conta pra gente aí esse trabalho que tu vem desenvolvendo, o que é o Join Up, como começou, da onde que tu te interessou, né, por essa temática, fala pra gente. Legal, bacana. Bom, prazer estar aqui, eu sou um super fã da BRH, que é uma grande parceira nossa. Para quem não conhece, está vindo pelo meu canal aí, a BRH é uma associação que tem a filial aqui em Itajaí e eu recomendo para todo mundo, porque eles são super parceiros, tem um time de voluntário que é sensacional, então quem não conhece, segue o trabalho deles, tem muita coisa bacana acontecendo ali. E para quem não me conhece ainda, eu sou o Mauro, CEO da Colabore, né? Eu tenho uma outra empresa de mídia exterior, a Smart Media, sou palestrante e mentor. A Colabore é um Smart Office, e ela tem esse nome porque eu acredito muito que a gente vive numa era de colaboração. E acho que está claro nesse momento para todo mundo que as empresas e as pessoas que não estiverem em sintonia com essa filosofia de colaboração vão ter muita dificuldade de passar por esse período, especialmente. Mas, de forma geral, é uma forma de vida da gente hoje em dia, né? E a gente tenta... E a BRH é uma prova disso, né? A gente está junto há algum tempo e a gente tenta olhar para os nossos clientes e entender como é que a gente pode fazer com que esse cliente potencialize o seu negócio, como é que a gente pode trazer mais clientes para ele. Então, a gente gosta de entender o que o cliente faz e potencializar toda a capacidade que ele tem junto com a gente, né? Então, a gente gosta de crescer juntos. E eu vou falar de um tema hoje que eu adoro, que é cavalos. Eu, desde pequenininho, sou apaixonado por cavalo. Eu assisti aquele filme Corcel Negro, acho que umas 300 vezes. Assisti recentemente com a minha filha também. E meu sonho era ser o menino do filme. Assim. Não sei se você assistiu, Danúbia, mas é um filme Sim. Que o menino é um náufrago, ele e um cavalo. E aí ele cria um relacionamento com o cavalo, começa a criar um relacionamento com o cavalo, né? E é doido porque, assim, quando você fala de cavalo, o cavalo acaba sendo um sinônimo de agressividade, de uma pessoa grossa, de uma pessoa, né? E quem conhece cavalo sabe que é exatamente o contrário. E isso me fascina muito, assim. Então eu tenho estudado bastante, faz uns 10 anos que eu tenho estudado isso. E quando eu comecei a estudar, o nome de um cara, que é o Monty Roberts, apareceu porque ele é uma referência mundial nesse mundo equino, né, porque ele desenvolveu uma técnica de iniciação de cavalos, que ela é uma técnica não violenta. Então, é uma técnica baseada na observação dele, né, então ele passou muito tempo com os cavalos e percebeu que os cavalos têm uma linguagem entre eles. E ele, como vinha de uma família de domadores de cavalo, também não entrava na cabeça dele como é que a forma que as pessoas domavam os cavalos, né? Então, o Monty Roberts, ele olhou e falou assim, cara, tem alguma coisa errada aí, porque o homem, desde os primórdios, usou o cavalo, e só que ele usava de uma forma que ele agredia o cavalo, até que o cavalo entendesse que ele não tinha outra forma a não ser fazer aquilo que o homem queria. Isso se a gente olhar para uma linha
histórica, a relação de trabalho, ela nasce com dessa mesma forma, né, que é a escravidão. Então, é um homem que era mais forte, ele agredia o outro até que o outro entendesse que a única forma de sobreviver era ele fazer o que o cara estava querendo. E, cara, isso não faz sentido nenhum, né? Então, infelizmente, a gente ainda vê algumas formas disso, tanto no mundo animal, quanto no mundo pessoal, de trabalho hoje. E a ideia deles é trazer esse método e expandir isso para que as pessoas comecem a repensar nos seus relacionamentos, seja com animais, seja com pessoas, e dentro de uma organização. Então, isso começa a fazer sentido para todo mundo. Então, o Monty Robbins criou essa técnica que chama Join Up, né? E como é que ela funciona? Então, eu vou descrever como é que essa técnica funciona. Eu li bastante livro do Monty Robbins, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de fazer um workshop com ele. Então, ele é um cara hoje de 80 e poucos anos. Ele é sensacional. Para vocês terem uma ideia da importância dele, da relevância dele no mundo, a Rainha Elizabeth da Inglaterra só deixa ele mexer nos cavalos dela, iniciar os cavalos dela. Então, é um cara que é uma referência mundial. E é de uma generosidade e uma luz incrível, assim, né? Então, e assim, eu não só tive a oportunidade de conhecer, de fazer o workshop dele, como eu já apliquei isso num cavalo meu, assim. Então, faz muito sentido, funciona e é lindo. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona o Join Up. Se eu estiver falando demais, muito rápido, pode me parar, tá, Danilo? Se tiver alguma coisa aí, alguma dúvida. Não, tá ótimo, tá ótimo. E o pessoal que está acompanhando a gente, né? Se tiver dúvidas, curiosidades, quiser perguntar aqui, mandar uma mensagem, perguntar, eu também estou de olho aqui. A gente vai lançando para o Mauro aí todas essas dúvidas que surgirem, tá? Fiquem também bem à vontade para participarem. Legal. Então, o Join Up, ele é uma técnica de iniciação. Então, você vê que ele não fala de doma, nem de quebra de cavalo. É uma iniciação. Porque é como se ele compara isso como se um aluno estivesse entrando numa escola e sendo iniciado aos estudos. Então, o objetivo do Join Up é criar um ambiente para que o cavalo queira aprender. Para que o cavalo queira estar junto dele. E não que o cavalo deva seguir ele ou deva fazer alguma coisa. Então, ele cria um ambiente lúdico e que ele é feito dentro de um redondel. Então, o redondel é um círculo, para quem não conhece, né, tem em torno de 16 metros. O cavalo entra com um cabresto, com uma corda no pescoço, né, e aí ele faz um afago no cavalo, dizendo, como se apresentando para o cavalo, né, e mostrando que ele é uma apresentação. E ele solta o cavalo. A hora que ele solta o cavalo, ele faz exatamente o que esse cavalo faria se ele tivesse junto de uma manada. Porque, assim, os cavalos, eles só vivem em manada, eles gostam de viver juntos uns dos outros. E toda vez que chega um cavalo novo ou algum animal novo perto dessa manada, o cavalo, por natureza, é a presa, ele não é um predador. Então, se chega um cavalo novo junto de uma manada, a tendência é que essa manada fuja. Porque ela não sabe se esse cara novo que está chegando, se ele é um predador e quais são as intenções dele. Muito parecido com o que acontece dentro de uma corporação. Então, todo funcionário novo que chega dentro de uma corporação, a tendência é que aquela manada não queira que aquele cara entre dentro da manada, né? Então, a hora que o cavalo entra no redondel, ele começa a espantar o cavalo para longe dele. Então, ele toma uma postura corporal mais agressiva, não violenta, mas mais agressiva, um olhar no olho do cavalo, e ele começa a empurrar o cavalo. Porque a natureza do cavalo é fugir. O cavalo é um corredor. Então, tudo que ele sente de pressão, ele foge. Essa técnica ela é baseada num método de empurrar, e avançar e recuar, né? Então, esse primeiro momento, ele age, eu ali dentro do redondel, eu vou agir como se eu fosse o líder da minha manada. Então, eu vou expulsar esse cavalo. Esse cavalo vai correr,
porque a natureza dele é correr, e até que ele percebe que ele está correndo porque eu posso entender que ele é uma ameaça para mim. E como ele gosta de estar em manada, ele vai começar a perceber e falar assim, pô, eu não quero fugir desse cara, eu não estou aqui para agredir ele, eu estou aqui para me juntar com ele. Então ele começa a dar sinais, ele começa a virar a orelha na minha direção, começa a mastigar, dizendo para mim assim, olha, eu não sou um predador, eu não estou aqui para te agredir, e tá vendo, eu estou mastigando porque eu sou herbívoro, né? Então ele começa a baixar a cabeça, a querer dizer para mim, assim, bom, agora eu estou pronto para me juntar com você, eu quero fazer parte da tua manada, da tua equipe. Claro que esse método demora algum tempo, mas em suma eu viro de costas, então eu deixo de ter uma postura mais agressiva para ele, e ele entende que é o momento de se juntar comigo. Então essa que chama o join up. Ele escolhe vir atrás de mim. Nesse momento acontece a conjunção. Então isso é muito parecido com o que a gente vê dentro de uma organização. Dentro de uma organização, dentro de uma sociedade, todo elemento novo, a gente, por padrão, a gente tende a não querer que outra pessoa entre, porque a gente já tem uma harmonia, aquela associação já tem um time fechado, aquela equipe já está bem coesa, para que vai vir alguém de fora? Então, tudo isso é natural. A hora que a gente mostra para esse cara que está chegando novo, dentro da organização, que a gente não é nenhum predador, que a gente, todo mundo trabalha em conjunto, ele começa a querer fazer parte, porque assim como os animais, os homens, as pessoas também querem fazer parte de um grupo. Todo mundo quer fazer parte de uma equipe, né? Então começa a se criar uma vontade de estar ali. E aí, em função disso, cria-se um relacionamento, começa então aí no join up, um relacionamento entre o cavalo e o homem. Porque à medida que isso vai evoluindo, né, então a gente vai colocando os elementos que vão fazer parte desse relacionamento com o cavalo, então eu trago uma manta, eu trago uma rédea, eu trago um assento para o cavalo, e eu vou apresentando esses elementos para ele, tudo de uma forma lúdica, e que ele entenda que, pô, isso pode ser legal, isso pode ser bacana. E ele vai escolhendo estar ali. Então, é uma relação de colaboração, assim, né? Então, os dois conectados se unem em prol de alguma coisa. E isso tem tudo a ver com o mundo corporativo, né? E é isso que a gente tenta trazer para esse universo, assim, né? Aqui na Colabore, né? A gente tenta aplicar um pouquinho desse conceito, para que as pessoas, primeiro, elas queiram fazer parte da equipe, para que elas entendam qual que é o papel delas dentro da equipe. Então, a gente estabelece quais são os objetivos, aonde que a gente quer chegar, e cada um entende a sua responsabilidade e assume um papel dentro dessa organização. Então, se a gente transportar isso para o cavalo vai dizer para a gente o que ele gosta de fazer. Vai ter um cavalo que vai preferir saltar, vai ter um cavalo que vai preferir correr, vai ter um cavalo que vai preferir ficar de boa passeando. E dentro da organização a gente tem que ter essa sensibilidade para entender o que cada uma das pessoas dentro da organização tem mais aptidão ou tem mais vontade de fazer. Mais do que aptidão, é vontade de fazer, né? Porque não adianta nada a gente demandar alguma coisa para a equipe e... Peraí, que acho que o meu computador está desconectado. Um minutinho só. Pessoal, enquanto o Mauro conecta ali, para quem está chegando, né, agora, a gente está falando aqui, a ideia é justamente essa, entender essa técnica Join Up, que é uma técnica, né, direcionada aí para um trabalho com cavalo, né, especificamente, uma questão de treinamento, de educação, e pensar em como essa estrutura, essa técnica pode ser pensada para as relações, não só no trabalho, mas as relações humanas,
né? Então, essa é a nossa ideia. Então, o que o Mauro está trazendo para a gente é justamente assim, ele vai começar, né, agora a fazer essa conexão, como que essa técnica toda, né, que se descobriu aí no desenvolvimento da relação do homem com o cavalo, em toda essa parte de desenvolvimento dessa relação, pode ser trazida para as relações humanas e direcionando, né, especificamente para as relações de trabalho, enfim, no trabalho. Então, Mauro, conta pra gente, assim, no início tu trouxe que tu desenvolve, tu utiliza, né, elementos dessa técnica hoje com a tua equipe, na tua empresa. Então, conta pra gente, assim, se a gente entender na prática, dá alguns elementos de como é que você consegue fazer essa conexão da técnica com esse mundo dos humanos, vamos dizer assim. Legal. Desculpa, aí quase acabou a bateria do computador e ia dar um shutdown aqui em tudo. Não me deixa sozinha, por favor. Fiz igual o cavalo agora e fugir, né? É legal, assim, o que o Monty Roberts ele fala bastante, que o cavalo, ele nunca erra. Porque tudo que ele faz, ele está reagindo a uma atitude ou alguma postura que a gente provocou no cavalo. Então, o cavalo é um animal extremamente sensível, porque ele consegue perceber exatamente aquilo que você está sentindo. Então, o cavalo não tem o poder da fala igual a gente. No entanto, ele não tem nenhum problema de comunicação com os outros cavalos. E nós, humanos, que dominamos a fala, a gente tem muito problema de comunicação. Porque muitas vezes a gente fala alguma coisa, mas a gente não está sentindo aquilo, ou a gente não acredita naquilo. E o cavalo sente isso. E o ser humano sente também. É que a gente está tão acostumado com a fala que às vezes a gente não consegue ler aquela pessoa. A gente sente que tem alguma coisa errada, mas a gente não consegue entender o que está acontecendo. E o cavalo não. O cavalo sabe exatamente o que você está querendo dizer. Então, toda essa técnica de join-up, ela é feita sem conversa. É só um jogo de olhar, de sentir. Então, quando eu tomo uma postura mais agressiva, o cavalo sente isso. E não precisa mudar nada em mim. É só eu sentir. Se eu estiver sentindo medo, o cavalo vai sentir que eu estou com medo. E ele vai pensar assim, pô, se esse cara está sentindo medo, significa que tem alguma situação de perigo acontecendo que eu ainda não entendi ou que eu não vi. Por isso que o cavalo se assusta, por isso que o cavalo empina, por isso que o cavalo pode dar um coice, porque alguma coisa aconteceu naquele ambiente que fez com que eles tomassem, se assustassem. E isso acontece muito dentro das corporações. Porque, às vezes, a gente fala alguma coisa para a nossa equipe, mas a gente tem atitudes, a gente tem sentimentos diferentes. E isso acaba impactando ou gerando uma ação para que a equipe haja daquela forma. Se a tua equipe está agindo de uma forma, significa que você, como líder, provocou aquilo, para aquilo acontecer daquela forma. Então, assim, é muito importante o líder ter essa consciência, porque isso impacta toda a organização, né? A forma com que você lida com os teus funcionários é exatamente a forma que eles vão aprender como padrão de agir com as outras pessoas da equipe e com as outras pessoas como clientes e tal. Então, tudo é reflexo de como eles foram criados. Claro que o ser humano é muito mais complexo, né? Então, a gente pode... uma ação de alguma pessoa, ela pode ser fruto de uma relação anterior, né? Uhum. Mas ela é sempre provocada por alguma coisa. Então, a gente precisa ter a sensibilidade de entender que se o cavalo está reagindo daquela forma, pode ser que ele tenha sido sofrido algum abuso anteriormente. Da mesma forma, o funcionário age de uma forma porque ele pode ter tido ou uma criação ou algum outro chefe que mostrou para ele que aquele é o padrão, né, dele. Então, tudo isso faz parte de uma observação. Então, o líder ele tem que ter essa sensibilidade de entender que o que está acontecendo pode, e muitas vezes é, fruto de uma ação dele, né? Então, isso
É muito doido, assim, né? Porque a gente começa, a hora que a gente analisa uma relação animal, a gente começa a olhar para a gente. E aí a gente começa a entender que a gente é o causador daquilo que está acontecendo com a empresa, daquilo que está acontecendo com o animal e daquilo que está acontecendo com o relacionamento que a gente está falando, né? Eu estou acompanhando aqui o pessoal, os comentários, enfim. Maura? Caiu o meu computador de novo, não sei, alguma coisa que desligou o YouTube foi. Tá, mas então seguimos aqui no Insta. Seguimos no Instagram. Então, tá. Então, assim, eu estou acompanhando aqui o que o pessoal comentou, a Ludmilla, né? Ela escreveu ali pra gente, o corpo, ele fala através dos sentidos, né? E aí, na sequência aqui, tem outro comentário, né? Como que a gente faz para conseguir mudar a liderança ou o liderado? Consegue trazer para a gente algum elemento da técnica onde a gente conseguisse, né, sensibilizar, movimentar, mudar, muitas vezes, o comportamento, seja de gestor, né, ou seja de alguém da equipe, enfim? A gente tem que observar o porquê que a pessoa age daquela forma. Então, se a gente está falando de como é que a gente muda uma liderança, é entender por que você age daquela forma. E isso começa a ficar uma relação profunda, assim, porque a gente começa a entrar nos padrões que a gente tem. Então, muitas vezes uma pessoa que é violenta, ou que ensina através da violência, pode significar uma incapacidade. Ou uma incapacidade não significa só de capacidade humana, mas ela pode significar uma incapacidade de lidar com determinada situação. E isso cabe a gente entender e desenvolver aquilo, né? Isso nada mais é do que criar um ambiente para que a pessoa se sinta segura o suficiente para se abrir com você e mostrar o porquê que ela está fazendo aquilo, né? Então, o relacionamento homem-animal, ele se dá através da confiança. Isso não significa que, porque o cavalo resolveu fazer o join-up comigo, que ele vai confiar em mim a vida inteira. Significa que ele confia em mim e que a todo momento, a toda nova atitude, novo elemento que eu trouxer, eu vou ter que mostrar para ele que ele pode continuar confiando em mim, né? Então, isso é uma relação de todo tempo. Então, não adianta você criar um laço de confiança com o teu liderado se no dia seguinte você tomou uma atitude que diz exatamente o contrário daquilo que você está fazendo. E como todo mundo gosta de estar dentro, fazer parte dentro de uma equipe, a hora que as pessoas entendem, a hora que o cavalo entende, que fala assim, cara, esse cara entende o que eu estou sentindo. Esse cara respeita aquilo que eu estou sentindo. E esse cara está visualizando isso. Então, na hora que o cavalo entende isso, ele fala assim, pô, esse cara me entende. Isso, quando eu falo cavalo, funciona para qualquer um. A hora que a pessoa entende que o outro está entendendo o que você está dizendo, ele respeita aquilo que você valoriza, o relacionamento muda completamente. Uhum. Porque você quer estar junto de uma equipe que é massa, junto de uma equipe, de um líder que te traz segurança. Então, você como líder, você está passando segurança para os teus funcionários. A gente está vivendo um momento de pandemia, em que todo mundo não sabe se vai estar vivo no dia de amanhã. Não sabe se vai ter um emprego amanhã. Você como líder está passando essa segurança para os teus funcionários, para a tua equipe, né? Então, todo mundo quer fazer parte de uma equipe e confiar naquela equipe. Eu me sinto seguro de dar a minha opinião para o meu líder. Eu me sinto seguro para contradizer alguma coisa que o meu líder está dizendo, porque só esse ambiente de segurança, de você se sentir valorizado, que alguém te escuta, que você faz parte de uma equipe, o que você faz tem importância e tem relevância, que você pode acordar num dia, que você tem essa liberdade de acordar num dia e dizer assim, cara,
Hoje o cavalo aqui não está afim de trabalhar. E o teu líder dizer assim, tudo bem, hoje você pode ficar em casa descansando. Claro, desde que isso não impacte com todos os objetivos da corporação. A hora que você faz parte de um time desse, em que você é escutado, que tem segurança, que as pessoas te escutam, que você tem liberdade, e que se no momento de dificuldade as pessoas estão lá para te ajudar, todo o resto não tem mais tanto valor. Porque o cavalo pode comer em qualquer lugar. Então ele não pode estar comigo só porque eu tenho uma boa comida. O funcionário não pode estar comigo só porque a gente paga bem, que a gente tem bons benefícios. Ele tem que estar com a gente porque ele acredita que aquilo que ele está fazendo é importante, que aquilo que ele está fazendo é legal, e que é um relacionamento ganha-ganha, que é um relacionamento de colaboração. Se ele entende isso, que ele tem um valor, que ele tem um potencial, que é legal trabalhar comigo, que é prazeroso, então ele vai querer, o cavalo vai querer me seguir, o funcionário vai querer me seguir. E deixa eu te fazer assim, na verdade, quando a gente às vezes pensa em cavalo, né, vem uma imagem muitas vezes de agressividade, porque é um animal grande, enfim. E com isso tudo que tu está trazendo, o que me suscita aqui é de que o cavalo é um animal extremamente sensível, extremamente perceptivo, extremamente dócil no sentido de se abrir a confiança com o seu domador, enfim. E aí a ideia é que a gente pense nas nossas relações humanas, seja em casa, na empresa, enfim, o quanto a gente também é sensível, o quanto, ou não é, né? Ou o quanto a gente percebe ou não percebe os movimentos ao nosso redor e o quanto a gente está aberto para criar esse vínculo de confiança, né? Porque tu está trazendo assim, a gente, dentro da técnica do Janyat, né? O domador com o seu cavalo, eles criam uma conexão. Exatamente. E aí tem algumas questões, né? As pessoas aqui comentando, e como é que a gente cria essa relação de confiança entre os humanos e principalmente dentro do ambiente organizacional? Como né? Eu sei que não existe uma receita, mas que elementos a gente pode trazer da técnica para falar de confiança dentro do nosso ambiente? Eu acho que assim, não adianta a gente falar de confiança. A gente precisa mostrar confiança. Como é que você mostra que você confia em alguém da tua equipe? Como é que você mostra isso? Você dá responsabilidade para ele. Se ele tem a responsabilidade, eu falo bastante isso, assim, e eu exerço, assim, às vezes é difícil, mas é necessário. Às vezes o líder atrapalha. Então, às vezes é preciso que o líder saia de cena para que o funcionário tenha ou entenda que o líder não está ali. Se ele não está ali, significa que eu sou responsável por aquilo que está acontecendo. Então, esse momento, o líder está dizendo para ele assim, cara, eu confio em você, vai lá que você consegue. Então, às vezes o líder não precisa estar presente o tempo inteiro. Né? Ele precisa mostrar que ele vai estar ali caso alguma coisa aconteça. Mas ele não precisa estar o tempo inteiro. Então você só transmite que você confia em alguém quando você dá alguma coisa que você valoriza muito, uma tarefa que você valoriza muito, que você acha importante, para que o seu funcionário exerça. E do outro lado, o funcionário, ele tem que mostrar que ele quer aquilo. Então, tem as duas coisas, né? Então não adianta eu passar uma tarefa para um funcionário que ele não quer fazer, ou que ele não é uma tarefa que ele gosta de fazer. Claro que vão ter coisas dentro de uma organização que a gente vai ter que fazer, alguém vai ter que fazer, né? Mas se a gente tiver a sensibilidade de dizer, falar assim, pô, não, esse cara gosta mais de fazer do que o outro e distribuir isso dentro da equipe, ou melhor, deixar que a equipe distribua as tarefas que elas mesmas gostam de fazer,
próprio organismo acaba se moldando a isso. E a gente faz bastante isso aqui dentro da Colabore. Porque aqui dentro todo mundo é responsável por tudo. E é muito massa porque a equipe entende isso muitas vezes sem a gente falar. Assim, né? Então o cara é responsável por fazer café, se tiver um papel no chão ele é responsável, não importa se ele tem o cargo X, Y, Z. Todo o ambiente de trabalho, tudo que acontece dentro da Colabore é de responsabilidade de todo mundo. Então, a hora que eles entendem isso, que eles são responsáveis por tudo, eles começam a se empoderar daquilo. E isso traz um sentimento de pertencimento, né? Então, se eu tenho que varrer o chão também, significa que essa casa é minha. Né? Então, são pequenas atitudes que a gente às vezes acha muito, não, pô, o cara não pode, o cara é gerente de vendas, ele não pode varrer um chão. Por que não, cara? A casa é dele, ele trabalha ali. Se o chão está sujo e ninguém, o primeiro que vê é o cara que é responsável por resolver aquilo. A hora que você traz isso para dentro do ambiente corporativo, em que todo mundo é responsável por tudo, em que todo mundo pode fazer tudo, as coisas começam a se transformar. E o líder, muitas vezes, saindo de fora, fala assim, olha, a gente tem que fazer isso aqui. E deixar a equipe resolver, a gente tem que resolver esse problema. E deixar que a equipe se resolva, muitas vezes é mais importante do que ele estar ali e dizer, fulano, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, sentir, assim, é muito mais sentir do que o agir, assim, né? Isso tem que estar... Isso que tu trouxe, assim, né? Quando a gente pensa, assim, então, em confiança, me suscita que me faz pensar o seguinte, não adianta a gente falar de confiança. A gente precisa ter uma atitude, ter ações de confiança, né? Porque quando a gente fala, é muito no mundo das ideias. O discurso pode ser bonito, interessante, mas se eu não demonstro, se eu não empodero, se eu não mostro para o outro que eu conto com ele, que ele conta comigo, eu entendo que se a gente não consegue essa conexão, a gente não chega nesse momento de confiança e para construir toda essa relação. Né? Então, assim, acho que excelente reflexão, assim, para a gente pensar num ambiente de confiança, não adianta falar sobre, a gente precisa agir com, né? Abrir esse espaço de ação, de atitude, acho que excelente reflexão que tu trouxe, assim, e que eu vi o pessoal aqui, né, batendo palma, excelente, comentando, acho que esse é o nosso caminho. Só para te dar uma dica aqui, a Rovânia, né, falou aqui pra gente que você, Mauro, é muito chique. Porque só você para ter stakeholders junto com a Rainha Elizabeth. Olha que né, bacana. Você conhece a teoria das 5 pessoas? Que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive? É essa? Sim, tem essa também, mas tem uma outra que diz assim, tem uma outra que diz assim, você tem contato com qualquer pessoa do mundo através de 5 conexões. Então, se você for estabelecendo conexões, você tem conexão com o presidente dos Estados Unidos, com a Rainha Elizabeth. Então, a minha conexão com a Rainha Elizabeth está na segunda pessoa, porque eu conheço um monte de Roberts que conhece a Rainha Elizabeth, entendeu? Muito bem, tá muito próximo, legal. Isso é muito legal, porque assim, isso traz uma noção de que assim, as coisas não são tão difíceis como a gente acha. Muitas vezes a gente complica demais as coisas e acha que pensa pequeno ou quer pequeno. Muitas vezes as coisas são muito mais simples do que a gente acredita. E quando a gente entra num relacionamento com os animais, assim, que a gente começa a entender os animais, que a gente começa a entender como é que eles se comportam, a gente começa a ver que é muito mais simples do que a gente acha. Que, na verdade, a gente já nasce sabendo tudo isso. A gente já nasce sabendo se conectar, a gente já nasce sabendo conversar com as pessoas mesmo sem saber falar. Principalmente não sabendo falar. Porque eu tenho uma teoria que a fala só atrapalha. A gente não deveria falar, a gente deveria...
tu estava falando e eu pensando aqui, eu acho que quando a gente usa a linguagem, né? A linguagem verbal, enfim, eu acho que a gente complica e estraga muita coisa, né? Porque talvez, pensando nas nossas relações, hoje um dos maiores gaps dentro das organizações, das corporações, eu duvido qual é a empresa que não tenha isso como lá, um dos seus calcanhares de Aquiles, é a questão de comunicação, né? E pensando um pouco como a gente complica um pouco esse caminho, né? Esse processo, e como tu trouxe, às vezes seria tão mais simples, né? E aí a técnica toda mostra isso, porque é onde tu cria uma relação de confiança sem precisar dizer uma palavra, né? Porque não existe essa comunicação verbal com os animais, com o cavalo. É toda uma questão de imposição, de relacionamento corporal, enfim, são outros elementos. É exatamente isso. E com um cavalo, por exemplo, ele tem algumas áreas deles que são áreas sensíveis, que são áreas que os predadores utilizam para atacar ele. Então, conforme você vai aumentando a sua área de confiança, conforme ele vai confiando mais em você, ele vai permitindo que você toque essas áreas. Significa que ele está confiando a vida dele em você. E com a gente, ser humano, não é diferente. Porque a gente, na verdade, a gente se fecha porque a gente morre de medo do que o outro pode fazer com a gente. E só com o tempo a gente vai se abrindo as nossas vulnerabilidades para que o outro acesse aquilo. Então, quanto mais você for acessando essas áreas sensíveis, mais chance você tem de machucar aquela pessoa, mas mais chance você tem de descobrir um potencial nela que estava ali fechado e ela não mostrava para ninguém. Então, estabelecer essa relação de confiança dentro de uma empresa significa que você está criando oportunidades de potencializar as habilidades e os objetivos da empresa, os resultados de uma empresa. Uhum. O pessoal comentou aqui também, Mauro, sobre o tom de voz, porque apesar de, né, da relação do ser humano com o cavalo não existir uma comunicação verbal, mas existem comandos, existe uma ação humana, né, onde se utiliza a palavra muito mais. Aí é uma dúvida, né, até para te poder nos esclarecer. Que o cavalo, ele entende muito mais a partir do tom que é falado, nesse sentido? Na verdade, assim, a comunicação... Ou não? Não, na verdade, assim, a palavra a gente acaba usando mais porque é a forma que a gente entende como comunicação. Mas se eu tiver, por exemplo, em cima de um cavalo, eu não preciso falar nada para ele. O meu corpo vai dizer o que eu sugiro que a gente faça. Eu sugiro que a gente vire para lá. Eu sugiro que a gente vire para lá. E quando o nível de comunicação, o nível de sincronicidade atinge um nível de extrema harmonia, eu não preciso nem mexer as minhas mãos numa rédea para que o cavalo vá para algum lugar, para um lado ou para o outro. E é muito legal a gente deixar claro que, assim, nunca o cavalo vai fazer aquilo que eu mando. Ele vai entender que aquilo que eu estou propondo é o que pode ser legal. Pode ser legal ele fazer. Então é um relacionamento de, eu estava a fim de ir lá, vamos dar uma volta? E ele vai dizer, vai ser bacana sair contigo. Então, na verdade, o ser humano condiciona algumas palavras para que o cérebro dele associe isso. Mas vai ser só um reforço. Então, eu dou alguns sinais para o cavalo para reforçar aquilo que eu estou dizendo. Mas eu acredito que isso, na verdade, é muito mais uma limitação do homem, que, claro, facilita com o cavalo, do que próprio uma forma de comunicação, assim. Legal, legal. O meu pai, Mauro, também se chama Mauro, né? E ele então ele é um cara sensacional.
gente já está super conectado. Então, assim, ele comentando, né, que essa relação com o cavalo, só para... Nós somos do Rio Grande do Sul e nós temos, por natureza, né, uma relação muito forte com os cavalos, né? Eles fazem parte da rotina, principalmente do homem do campo, né, no Rio Grande do Sul. Então, eu venho desse berço, então por isso assim, que me instigou tanto esse tema, porque é algo próximo de mim, né? Não hoje mais, mas da minha infância, da minha adolescência. Então, o meu pai dizendo aqui, né, que é uma relação que é construída, né, do homem com o animal, com o cavalo, toda baseada numa linguagem não verbal, né? Enfim, e aí o pessoal aqui colocando a questão da sensibilidade, enfim, outros temas aí que tem, né, perpassado aí o que a gente vem conversando. Você comentou aqui em algum momento da tua fala que de alguma forma o cavalo ele responde ao comando, mas não é no sentido de fazer o que eu mando. Né? Ele não entende isso como uma ordem, ou eu preciso de alguma forma trabalhar para que isso seja um convencimento? E como é que tu faz uma relação na verdade, o cavalo, ele quer fazer parte de uma manada, assim. Então, a natureza dele é estar em grupo e a natureza dele é correr, galopar. Essa é a natureza do cavalo. Então, assim, a gente cria um ambiente para que seja favorável e que o cavalo queira aprender algumas novas coisas. Porque ele é um animal extremamente sensível, extremamente curioso. Então, ele compara muito esse relacionamento do cavalo com o relacionamento de um professor e de um aluno. Claro que a nossa escola hoje não é o melhor modelo para a gente exemplificar isso. Mas ele diz que a gente tem que criar um ambiente para que o cavalo queira aprender aquilo. O cavalo queira fazer aquilo. Porque é da natureza dele fazer algumas coisas. Então, se você criar algum ambiente ou uma situação que dê prazer para o cavalo, porque está dentro da natureza dele, ele vai querer fazer. Então, o cavalo sente prazer fazendo aquilo junto contigo. Porque ele entende você não como um chefe, não como um comandante. Ele sente você como parte da manada dele. O cavalo não consegue ter o discernimento, ele não tem um cérebro tão evoluído como o nosso, para discernir que, não, esse cara é um humano e eu sou um animal. Não, ele entende, ele começa a fazer parte da minha manada, ele quer fazer parte do meu time, entende? E ele quer fazer as coisas junto comigo. Tanto é que ele segue você. Não porque você está mandando ele fazer isso. Não, porque ele quer seguir. Quer seguir você. E essa técnica de join-up, ela é exatamente isso. O cavalo escolhe seguir o líder. Porque ele aprendeu, assim, é da natureza dele fazer isso. Né? Descobrir, correr, saltar. Então, por isso que eu falo que assim, é importante a gente entender qual que é a natureza daquele cavalo que a gente está iniciando. Ele é um cavalo saltador? Ele é um cavalo corredor? Ele é um cavalo... Né? Então eu não vou transformar um cavalo num cavalo de corrida. Eu não vou transformar o cavalo num cavalo de salto. Não, eu vou entender que a natureza dele é saltar. E aí eu posso criar um momento lúdico para que ele queira fazer isso. Então, quando tu fala... Oi. Só ia te perguntar assim, quando tu fala, né, que cada cavalo ele tem uma natureza, ele tem uma habilidade, trazendo para o nosso mundo, né, de gestão de pessoas, de organizações, meio que fazer uma relação assim, cada pessoa tem habilidades e competências, né, e talvez seja aí o papel do gestor, do líder, ser sensível em entender, né, essas competências, essas habilidades, para poder conduzir o seu time. Porque as pessoas, elas são diferentes, elas vão responder diferente, elas vão ter interesses diferentes, modus operandi diferentes, e tá, acho que no papel da liderança, né, se a gente for fazer um paralelo, é ser sensível e perceber essas competências e habilidades para melhor guiar e fazer com que
time, aquela equipe queira pertencer, queira estar ali, queira te seguir. Estou tentando fazer esse paralelo, assim, nessa linha que a técnica é pensada também para o mundo corporativo? É exatamente assim, exatamente assim. A gente, pra você ter uma ideia, aqui na Colabore, a gente trabalha muito assim, né? Então eu estabeleço alguns objetivos que eu gostaria que a empresa chegasse, aonde que eu quero que a empresa chegue, então todo mundo tem essa visibilidade, essa visão, e os passos para chegar até lá. Então, quando eu vejo uma lacuna, alguma coisa que não está sendo cumprida, cabe à equipe tomar posse disso, e eu deixo muito claro, eu falo assim, olha, a gente tem uma habilidade, a gente tem um buraco aqui. Você quer fazer isso? Isso tem que ser natural, eu não posso expressar isso de uma forma que eu estou falando aqui, né? Então, ó, a gente tem um buraco aqui. Não, eu tenho que sugerir que eu gostaria que a gente fizesse isso. E se for da natureza de alguém de dentro da equipe, ele tem que ter o poder ou a liberdade de dizer, falar assim, não, eu quero fazer isso. Se de repente não tiver ninguém dentro da equipe que faça isso, eu vou entender que eu vou precisar de uma outra pessoa com expertise para fazer isso. Ou seja, eu vou chamar uma outra pessoa para exercer essa atividade. E a equipe vai ter ciência disso, que isso impacta todo mundo. Vai vir um novo elemento para a nossa manada. Tudo bem? A gente está de acordo com isso? Então, esse senso de responsabilidade que as pessoas precisam ter dentro da organização começa a ficar muito evidente. Ó, a gente tem uma pessoa que veio para supervisionar a gente, significa que ninguém da equipe quis assumir um papel de supervisão. Então, o líder ele tem que dar oportunidade para que as pessoas cresçam e apareçam, mas ele tem que entender que se não houver naturalmente alguém não exercer essa atividade antes de assumir, ele vai precisar chamar alguém. E a equipe precisa entender muito bem isso. Assim. Eu falo bastante para a equipe aqui, assim, vocês são responsáveis pela promoção de vocês. Vocês são responsáveis por aonde vocês querem chegar. Não sou eu que vou dar a promoção para vocês, não sou eu que vou dar um aumento para vocês. Vocês precisam conquistar essa posição. E conquistar essa posição significa assumir assim, não, eu vou fazer isso. Sem que ninguém peça para que você faça isso, entende? Então, a hora que isso fica claro dentro da corporação, as pessoas entendem que elas têm oportunidade ali dentro, mas que para conquistar essa oportunidade, elas precisam conquistar a minha confiança, a confiança do líder para exercer aquela atividade, mostrar que elas têm disposição, competência e habilidade para exercer aquilo. Antes que alguém faça isso. A Giz Paixão escreveu aqui, não sei se tu está vendo aí também, Mauro, mas ela escreveu aqui, a manada do Mauro na Colabore segue ele com total confiança. Então, tipo assim, né, até trazer isso para a vida real, enfim, dá certo, né, depoimento aí, provavelmente alguém que trabalha contigo, ou está muito próximo. A Giz está na nossa equipe também, ela já entrou, já saiu, mas ela deve estar percebendo isso porque a gente passou por um processo agora recente disso, assim, né? Então, eu detectei um ponto que precisava ser preenchido e trouxe isso para a equipe. Na verdade, eles vieram me questionar, e aí eu trouxe para a equipe e agora eles estão assumindo a bronca, chamaram para eles, falaram, não, pode deixar que a gente faz, e eles estão fazendo. Estão nadando de braçada aí, sozinhos. Então, que legal. É o caminho, acho que é o caminho. É o caminho, e assim, um relacionamento, ele tem que fazer sentido para as duas partes. Assim, em negociação tem uma frase que diz assim, um bom negócio só é bom quando ele é bom para as duas partes. Então o negócio não pode ser bom só para mim, não pode ser bom só para o cavalo. O negócio não pode ser bom só para o Mauro, ele tem que ser bom para a Giz, para o Marcos, para a Carol, para o Tiago, para a Dani, para todo mundo que trabalha aqui. É uma relação ganha-ganha. A partir do momento que a gente entende que não faz mais sentido a gente caminhar junto, que a Giz quer ir para outro caminho, que ela quer ir correr solta no campo, que ela quer fazer outro negócio, tudo bem. A gente simplesmente segue caminhos diferentes e tá legal, cara. Sabe? Respeitar esse momento,
essa vontade, a gente tem que querer estar junto, a gente tem que querer trabalhar junto. A gente não pode estar junto só porque aqui tem um salário legal, ou porque não tenho nada melhor para fazer, ou porque... a gente tem que querer estar junto. Se a gente não quer estar junto, a gente passa a maior parte do tempo dentro das corporações e a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo. A gente perde muito tempo dentro de uma empresa, dentro de uma organização, para a gente fazer só por causa do dinheiro. Sabe? A gente tem que querer estar ali. E a corporação tem que ser madura o suficiente para criar esse ambiente de que as pessoas queiram estar ali, se fizer sentido. Uhum. Porque eu posso pegar um animal que eu entender que ele é muito selvagem. Esse animal jamais vai querer fazer parte da minha manada. E eu tenho que ser maduro e altruísta o suficiente para entender, cara, não dá para a gente se relacionar. E eu tenho que ter suficiente maturidade, porque se eu forçar aquele relacionamento, eu posso fazer mal para um cavalo, eu posso fazer mal para uma pessoa. Então eu tenho que abdicar disso também, né? Entender que, cara, não faz mais sentido a gente estar junto, não faz mais sentido a gente continuar, né? Seja um relacionamento profissional, pessoal ou animal. Aliás, a gente é animal, né? Então acho que é tudo... Muito bem. Mauro, eu agora bati o olho aqui no horário, né? Eu vi que a nossa hora voou. A gente está chegando aqui perto das 20 já. Então, assim, quero começar a encaminhar, né, aí o nosso fechamento. Quero, assim, já de antemão te agradecer imensamente, né, por compartilhar, dividir com a gente essa experiência. Para muitos, certamente, um novo conhecimento. Acho que vai ser uma semente aí que, de repente, tu está plantando, né, para que as pessoas busquem mais informação e como elas podem se desenvolver e conhecer e aprender. Né? Certamente para mim vai ser, então já comecei a pesquisar sobre o tema, né? Trabalho dentro da área corporativa, então acho que tudo que vem para nos dar mais elementos e ferramentas assim, é fundamental. Quero, antes só de passar a palavra, né, para te poder fazer o teu fechamento, enfim, quero só comunicar para a equipe, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, que a BRH, ela está a BRH Itajaí em parceria com a BRH Brasil está lançando o webinar de lançamento da terceira pesquisa de remuneração e benefícios. Então, nos dias 13 e 4/8, às 17 horas. Então, para mais informações, enfim, tem o link lá na bio da BRH, o pessoal pode entrar lá, conhecer, enfim, e poder participar de mais esse evento aí promovido pela BRH. Mauro, deixo então as palavras finais aí, né, para ti, para esse público que nos acompanhou, para a gente fazer a nossa despedida aqui antes que a gente caia. Legal, queria agradecer mais uma vez aí o convite da BRH, sempre um prazer estar junto com vocês aí. Acho que tem feito bastante sentido a gente caminhar junto. Queria dizer que além da Colabore também eu sou palestrante, mentor também, então tenho ajudado alguns empreendedores aí na busca das suas carreiras, dos seus porquês. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais, segue meu perfil aí no Instagram. Postei ontem um pouquinho sobre esse conceito do Join Up ali tem um videozinho também de eu fazendo o Join Up com um cavalo que eu tinha, que infelizmente faleceu, o Cigano, e uma foto com o Monty Roberts também. Então, quem quiser saber mais, eu fico à disposição aí para falar mais sobre isso, seja para fazer uma mentoria, seja para falar para alguma empresa, estou à disposição. E obrigado mais uma vez. Tá, joia. A gente te agradece. Essa live, a gente caiu no YouTube, então, né, a gente não vai ter ela lá, mas a gente deixa ela salva tanto no link da BRH, e eu vi o pessoal dizendo aqui que também vai estar salva lá no link no teu link. Alguém colocou aqui que vai ficar salva também, tá? Então, a gente vai conversando aqui. Pessoal, a gente agradece demais aí a parceria, né, de vocês, e a gente espera se ver na nossa próxima live, toda semana aí a BRH trazendo um tema novo, diferente, atual, para que apesar de distantes, né, mas que a gente fique sempre conectados. Tá joia? A gente agradece a presença de todo mundo aí, muito obrigado por nos acompanharem nessa 1 hora. E a gente deseja sucesso aí, uma boa semana, um bom final de semana e todo mundo se cuidando. Beleza, valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom.